Este programa podia acontecer no Calçadão ou em qualquer outro cenário que tão bem conhecemos do Brasil. Não fosse o nosso convidado ter trocado o Rio de Janeiro pela vista para outro rio, o Douro. A viver no Porto há quase 10 anos, foi aqui que começou a explorar um ritmo musical que é um verdadeiro postal do país onde nasceu. Mas o samba que ele faz não é um samba tradicional, é samba de guerrilha. Músico e também poeta, escreve livros de poesia e até já experimentou outra forma de fazer arte com as palavras, a rádio. Luca Argel é o convidado do Carlos Bastos no música.pt. E pronto, já sabe que hoje está cá o Luca Argel. Só falta aqui a música da Susan Vega, My Name is Luca. Mas acho que... Olá, Luca. Olá, eu ouvi muito essa música, já me cantaram muito essa música. Eu ia te perguntar se no Brasil, não sei se a Susan Vega fez lá sucesso com esta música ou não, ou se isto foi só cá que descobriste. Fez sucesso sim. Eu acho que essa música foi tema de novela, inclusive. Ah, ok. Portanto, enquanto cresceste, ouviste muitas vezes My Name is Luca. Sim, muitas vezes. Só que o Luca dessa música é com capa. É, exatamente. Se não me engano. E o teu é com C de Carlos. E o meu é Pronto. com C. É. Olha, estávamos aqui a ouvir esta tua entrada e eu quero começar aqui pela história da rádio, não é? Quero começar atrás dos microfones. Não estás aqui no estúdio ao meu lado, mas tens que estar a falar para o microfone à mesma, porque senão não dava para chegares cá. Tiveste uma rubrica semanal na Rádio Universitária do Minho que se chamava precisamente Samba de Guerrilha. Tive. Não sei se foi Sim. por acaso ou não, ou se tem tudo a ver com o nome do teu novo álbum, mas já vamos falar do álbum. Primeiro, conta-me lá, como é que foi esta experiência da rádio, o que é que era esta rubrica, falavas do quê? Sim, tem tudo a ver, na verdade, porque essa rubrica que eu tive na RUM foi uma das encarnações que esse projeto Samba de Guerrilha já teve ao longo dos anos. Muito antes de se transformar num álbum que eu lanço agora em 2021. Ele já foi um espetáculo, ele já foi seminário em universidade, já foi esse programa de rádio, que era um programa de rádio em que eu falava todo domingo de manhã, tinha 1 hora para falar sobre música brasileira, e eu sempre trazia um tema diferente, um tema histórico. Às vezes era a história de um compositor, mas muitas vezes eram histórias do próprio samba que se confundiam com a história do Brasil, e falava muito sobre questões políticas, questões sociais, a questão toda da história do samba que é ligada com a história da escravidão no Brasil, com questões relacionadas à discriminação, a racismo, perseguição que o samba sofreu e como isso se refletiu nas composições dos sambistas. E o programa era mais ou menos sobre isso. Portanto, acabou por ser um ponto de partida para este disco novo, ou não? Sim, foi uma espécie quase de preparação, de amadurecimento. Era um espaço que eu tinha de estudo também, né? De estudo não só sobre aqueles assuntos que eu queria falar, mas também da forma como apresentá-los para o público português. Porque eu não tinha, antes desse programa, não tinha nenhuma experiência com rádio. Então eu que escrevia, eu que fazia todo o guião do programa e que também fazia a locução. Então, encontrar formas de resumir as histórias, de torná-las mais interessantes para as pessoas. Toda a gente gosta ouvirem. De uma história, não é? Desde que a história seja bem contada, toda a gente gosta da história. Claro, e o rádio é uma escola boa assim, para se aprender a contar histórias para as pessoas só usando as palavras e os sons. Tu já tens 2 singles cá fora, que é o Almirante Negro e o Pesadelo, que são sambas que já existiam e que falam de momentos, falam de episódios específicos da história do Brasil, e que tu nos ofereces agora são versões destes sambas, não é? Exatamente. Portanto, isto é uma evolução. Nós estamos a assistir aqui à história da evolução do samba também, neste sentido. De certa forma, sim. É mais uma contribuição pessoal que eu dou também para essa centenária história do samba, que tem muita coisa, muitas experiências já feitas e a minha é mais uma delas. Então vamos lá começar por uma ponte. O Almirante Negro é uma canção que é uma homenagem aos marinheiros negros amotinados durante uma revolta, a Revolta da Chibata. Conta lá a história. Exato, a Revolta da Chibata é uma história espetacular que eu acho que tivesse acontecido nos Estados Unidos, já tinha várias séries na Netflix sobre essa história, filmes, porque são, como você disse, marinheiros negros. Naquela época, a Marinha recrutava os seus marinheiros, que faziam, marinheiros de baixa patente, né, que faziam um serviço ali mais
mais braçal a bordo dos navios, o recrutamento era muitas vezes forçado em famílias pobres, em cidades pequenas do interior, e era feito muitas vezes com crianças, jovens negros, que cresciam ali em condições muito, muito precárias na Marinha, eram muito maltratados, ganhavam muito mal, a comida era péssima, tinham muitas poucas condições assim de trabalho e ainda por cima recebiam castigos físicos brutais assim. E em 1910 acontece essa revolta, porque os marinheiros se organizaram para tentar acabar com esses castigos físicos, principalmente com o castigo físico das chibatadas, que era muito, muito cruel e era uma prática da época da escravidão, sim. Mas nessa altura a escravidão já tinha sido abolida 20 anos antes. Então eles tomam de assalto os dois maiores navios de guerra do Brasil, que estavam ancorados no Rio de Janeiro, simplesmente apontam os canhões dos navios para a cidade e exigem lá, fazem as suas exigências, que era simplesmente serem tratados com o mínimo de dignidade. E conseguem. A revolta é bem sucedida. Depois, infelizmente, a parte da história que não é muito contada é que esses mesmos marinheiros, assim que entregam os navios, depois de receberem a anistia e tudo, são todos perseguidos, vão todos presos, são exilados, são mortos alguns. É muito triste essa história, porque... Que é quase sempre o que acontece a quem se põe à frente dos movimentos, não é? Pois é. Às vezes os movimentos acabam por vencer, mas os líderes desses movimentos têm. Mas as pessoas pagam o preço depois. Exatamente, foi o que aconteceu. Vamos conversar mais. Hoje está cá o Luca Argel e estamos a falar sobre o seu novo disco Samba de Guerrilha. Quando um muro separa uma ponte se a vingança encara o remorso pune, você vem me agarra, alguém vem me solta, você vai na mar, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha um verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. Hoje convidei o Luca Argel, estamos a falar sobre o seu disco Samba de Guerrilha. Estava a dizer há pouco que já temos 2 singles, o Almirante Negro. Estamos a falar sobre essa música há pouco e temos também o Pesadelo, não é? Que é uma canção sobre o regime que se vivia no Brasil nos anos 70, um regime autoritário. Exatamente. Era uma canção, a gente pode dizer que era uma canção de protesto, uma canção de intervenção que poderia muito bem ter sido censurada, quase foi censurada, escapou por muito pouco, escapou por uma distração, na verdade, da censura e acabou indo parar nos ouvidos de guerrilheiros
que estavam no norte do Brasil, organizando o que ficou conhecido depois como Guerrilha do Araguaia, que era uma insurreição que estava sendo planejada por membros do Partido Comunista do Brasil. Queriam começar uma revolução armada, assim, muito inspirados pela Revolução Cubana, durante a ditadura militar brasileira. Mas eram muito poucos e foram completamente massacrados pelo exército. Muitos foram mortos depois de presos, depois de já rendidos, e vários corpos foram escondidos depois. Isso veio. Tu vais buscar muito a história naquilo que trazes. Sim. E é isso que tem pena. Ainda assim, no Brasil, trabalha-se a ficção com outro orçamento e dá para fazer mais algumas encenações da época e coisas do género. Mas aqui eu sempre estava a pensar, realmente é incrível como é que a quantidade de cultura popular que nós temos da história americana, não é? Nós, ao fim e ao cabo, acabamos por ter, à conta dos filmes e das séries, uma grande cultura e um grande conhecimento sobre acontecimentos, presidentes, viagens ao espaço, enfim, tudo o que eles conseguem deitar na mão. Às vezes conhecem mais dessas histórias do que das histórias dos nossos próprios países, né? Que é um dado um pouco triste, com tanta história interessante e fantástica assim, para se construir imaginário popular. Claro que o registro histórico é muito importante, que a gente até consegue encontrar pesquisando em livros, mas existe uma outra parte do conhecimento histórico, que é essa criação de mitologia no imaginário popular, né? De se conhecerem episódios muito importantes da história nacional, episódios heróicos às vezes, não de heróis de... Sim, mas a história tem que chegar mais facilitada ao grande público, não é? Porque claro, nós inclusivamente estamos a ter na televisão programas de história e quando pensamos em canais temáticos de história, os próprios canais já embarcaram numa semificção. Já não apresentam o documentário só como o documentário, já é ali um misto entre... Meio encenado. Meio encenado, exatamente. Aquilo já é meio série, meio novela, meio história, para chegar mais ao público. Olha, estes dois singles, como os restantes temas, penso eu, são versões de sambas que já existiam. Sim, esses sambas já tinham gravações da própria época em que as composições foram feitas, e foi tudo... Esses dois especificamente são do início da década de 70. Então explica-me lá para ver se chegamos lá de uma maneira mais ou menos simples. Tu dizes que este teu disco inaugura assim uma espécie de um novo género, que é o samba-ópera. Samba-ópera, Eu lembrei-me logo do Freddie Mercury e pronto, do Bohemian Rhapsody. Mas queres explicar este conceito? Não? Sim, ele na verdade ele faz referência mais ao Tommy do The Who. Okay. Porque é um conceito, o rock ópera é aquele conceito de um álbum que tem uma história, né? Ele está contando uma história e usando a música para contar a história. Um pouco como se fosse um musical, só que um musical diferente, um pouco diferente. Em que é uma banda que está contando, que é um artista que está contando, né? Um artista com uma identidade própria. E eu queria fazer uma coisa parecida com que o rock já fez há muitos anos, mas queria fazer isso com o samba. Muito inspirado não só pelo rock, mas por algumas experiências também que a própria música brasileira já teve, como a Ópera do Malandro, do Chico Buarque. Mas no caso da Ópera do Malandro, por exemplo, é uma história de ficção, é uma história inventada. A minha é quase que documental, né? É contar história com H maiúsculo, né? História que aconteceu mesmo, e usando os próprios sambas feitos pelos personagens da história, né? Contando a sua própria história. Desculpa, tens de estar só um toquezinho no teu microfone, que eu entretanto comecei a ouvir. Estava a ouvir mais ruído, mas desculpa, interrompi-te. Portanto, contando mais a história. Contando mais a história usando o repertório dos próprios compositores que contam as suas próprias histórias. Então é um pouco documental mesmo, usando palavras de personagens dessa história para ilustrá-la. E portanto, tu pegas numa série de causas e dás voz a estas causas no disco. Sim, principalmente a causa antirracista, que é uma herança que muito, muito, muito triste, muito forte no Brasil, que a gente carrega por conta de séculos de escravidão mal resolvidas, né? No disco eu falo que
a semente da desigualdade social no Brasil, ela foi não exatamente só os anos de escravidão que aconteceram, mas também a forma como a escravidão foi encerrada. A abolição no Brasil foi feita de uma forma incompleta, deliberadamente incompleta. E essa eu acho é a grande causa, essa negligência assim, na forma como os ex-escravizados foram tratados depois da abolição, acho que é uma grande causa da desigualdade que a gente enxerga hoje no Brasil e da discriminação que a gente enxerga hoje. Então ainda tens associado a classe baixa ao negro. Sim, exatamente. Existe uma racialização da pobreza, né? E é um estigma que se cola nas pessoas que é muito difícil superar depois, porque vira um ciclo vicioso, né? A pessoa já tem esse estigma e por causa dele tem diversas dificuldades na vida. Por mais competente que ela seja, ela vai enfrentar muitos mais obstáculos do que uma pessoa branca, e isso traz ela de volta para uma condição social pior, e isso se reproduz com os filhos dela e vai se reproduzir com os netos dela. É um ciclo que precisa ser, de alguma forma, quebrado. Estou a conversar com o Luca Argel, ainda temos muito mais tempo para conversar. Novo álbum chama-se Samba de Guerrilha. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Abafa-se a voz do oprimido com a dor e o gemido. Não se pode desabafar. Trabalho feito por minha mão. Só encontrei exploração em todo lugar. Se o operário soubesse, se o operário soubesse, se o operário soubesse, se o operário soubesse, se o operário soubesse. Hoje convidei o Luca Argel, estamos a conversar sobre o seu novo disco, Samba de Guerrilha, mas não só, temos tempo para conversar sobre várias coisas. Um álbum que fala muito de luta e de resistência, tem essa parte, mas nós partilhamos a mesma língua, mas a nossa língua não é bem a mesma, não é, Luca? É verdade, é verdade. Quando escreves para cá ou quando escreves para o Brasil, imagino que tenhas de estar aqui um jeitinho. Tenho, mas isso eu tento encarar como uma mais-valia. Eu, quando vim para Portugal, absorvi muitas palavras e expressões do português que se fala em Portugal, e enriqueci o meu repertório, porque eu continuo falando e usando as expressões brasileiras, mas quando eu quero também tenho ali, é como se eu tivesse uma caixa de ferramentas adicional assim, no vocabulário para usar também. Tu chegaste com que idade, cá? Eu cheguei em Portugal com 24 anos. Eu cheguei em 2012. Ainda eras muito, muito novinho. Ainda sou. Não, claro. Mas era mais ainda.
Na altura a gente vai, nasceste em 88, não é? Nasci em 88. 32, portanto, tudo tranquilo. Tu chegaste a ter bandas no Brasil? Sim, cheguei a ter bandas, cantei em alguns grupos vocais também. Eu estava aqui a ver que tu, para quem nasceu em 88, tinhas referências mais antigas. Eu pensava que já tivesses coisas mais na onda dos Queen, dos U2, enfim, bandas que estouraram mais nos anos 80, mas tu ainda viajaste muito para os 60 e para os 70. Os Led Zeppelin, os Beatles, os Pink Floyd. Pois é, eu era um jovem saudosista de um tempo que eu não vivi. Ok. Eu gostava mais das bandas mais antigas, assim, principalmente essas que você mencionou, Sim. Beatles, Led Zeppelin principalmente, são bandas que eu adoro até hoje. E até depois, quando começaste mais a virar para a música brasileira, também já não era exatamente a música brasileira que a tua idade ouvia. O Chico, o Caetano, o Gil... já não era exatamente aquilo que estava a ouvir mais na década de 90, não é? Não, esses já eram artistas veteranos, né? Claro. Na época que eu comecei a tocar, esses artistas já eram mais do que Olimpo, assim, da música brasileira. E eram para onde eu mais me virava. Mas eu também gostava de uma coisa ou outra, assim, de música minha contemporânea. Eu acompanhei muito Los Hermanos, por exemplo, no Brasil, e em todos os concertos de Los Hermanos, era uma das minhas bandas preferidas. Tu acabaste de formar em música, és professor de música, não sei se vais dando algumas aulas entretanto ou nem isso? Não, Nada. desde que eu vim para Portugal já não dei mais aulas de música. Nos primeiros anos ainda comecei a uma procura de trabalhos ligados à educação musical, mas por acaso nunca aconteceu e fui ficando cada vez mais consumido pelo palco e ainda bem, porque é uma coisa que eu sou apaixonado Sim. também por fazer. E pela literatura, que tu também és formado. E pela literatura. Tiraste mestrado na Universidade do Porto. Sim, sim. Portanto, a palavra sempre com este peso grande. Sim, o meu instrumento de trabalho principal é a palavra. Eu gosto muito do Chico, gosto muito do Gabriel, o Pensador. Acho que são dois belíssimos exemplos de gerações completamente diferentes do uso da palavra. E agora vou ficar fã também do Luca, porque vou ouvir com muito mais atenção aquilo que ele vai pondo cá para fora. Eu espero que sim. Olha, tu continuas a ser e a fazer parte do Samba Sem Fronteiras ou não? Continuo. E da Orquestra Bamba Social e da Rui Orquestra do Vário. Bamba Social também, e do Rui do Vário. Isso assim, trabalhar com música e viver de música, eu acho que implica quase que obrigatoriamente estar envolvido com vários projetos ao mesmo tempo. Porque viver da poesia é mais difícil. Muito mais. Da poesia eu nem considero muito. Tens livros editados cá em Espanha e no Brasil, só para quem nos está a ouvir para saber. Mas realmente os livros de poesia, como os livros de uma maneira geral, é daquelas coisas, não dá para fazer vida, não é? É muito difícil. Sim, é muito complicado. Tem pouquíssimas pessoas que conseguem, mas geralmente as pessoas têm outros trabalhos que pagam as contas e também tem o trabalho de produzir literatura. No meu caso, o outro trabalho que eu tenho também é artístico, que é a música, e que às vezes até se confunde com a literatura. E me sinto muito privilegiado por isso. E é uma coisa engraçada, porque eu estava a olhar aqui para a capa, eu acho que é do Conversa de Fila, não é? Que tem os personagens. Tens aquelas personagens todas da cultura pop também na capa do disco, não é? Porque sim. De repente és capaz de viajar do Ninja ao Super Mario, ao Pai Natal e por aí fora. Pois é, eu gosto muito de misturar referências de origens variadas, coisas de alta cultura com cultura pop. Eu acho que esse diálogo é muito interessante e também é muito cativante para o público, porque você às vezes acaba conversando com referências afetivas que as pessoas têm, com memórias que as pessoas têm, seja de um filme que ela assistiu, de uma banda desenhada, de um videojogo, e a pessoa acaba... Claro, por mais erudito que seja, já passaste pelos olhos pelo Super Mario, ou pelo Homem-Aranha, ou Star Wars, ou uma coisa qualquer, não é? Sim, com certeza, e passo até hoje. Mesmo que não ligues, mas pronto, sabes quem são, já viste, já sabes. Não estou a falar de ti, mas estou a falar de geral, não é? Sim.
mesmo que não sejas o fã número 1 do Super-Homem ou do Homem-Aranha, obviamente que são figuras que sabemos quem são, ou o Rato Mickey, ou outra coisa qualquer. Sim, fazem parte do repertório cultural global hoje em dia, né? Vamos falar mais de cultura e mais de música. O Luca Argel está cá hoje. Ainda temos mais uns minutos para conversar. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou, dizendo acorda povo, cativeiro já acabou. Dizendo acorda povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou, dizendo acorda povo, cativeiro já acabou. Dizendo acorda povo, cativeiro já acabou. Convidei o Luca Argel para conversarmos hoje um pouco no música.pt. Temos estado aqui a falar deste samba de guerrilha, que é o seu novo trabalho, e a passar um bocadinho também por toda esta história, não só da música, mas também daquilo que nos une. E há mais do que a língua a unir-nos, evidentemente. Na tua vida, o que é que apareceu primeiro? Foi a música ou a poesia? Não te perguntei isto há bocadinho. É muito difícil responder essa pergunta, porque eu comecei eu me descobri como um fã assim, de música antes de me alfabetizar. Então, de certa forma, eu posso dizer que a música entrou primeiro. Portanto, foi o ovo ou a galinha. Exatamente. Mas depois, quando eu me alfabetizei e comecei a escrever, eu acho que eu não fazia música, não escrevia música, eu sabia escrever, mas não sabia tocar nenhum instrumento, nem cantar, nem nada. Então, então pronto, se calhar é mais fácil assim. Quando é que tu começaste a compor e a tocar umas coisinhas e depois começaste a escrever para aquilo que compunhas, ou vice-versa? Sim, ou compunhas para o que escrevias? Compunha para as bandas em que eu toquei. Isso foi já no início da adolescência, com 11, 12 anos, que eu comecei a ter consciência de criador, né? De que podia criar coisas, inventar músicas e tocar com os meus amigos. Isso foi no início da adolescência. Portanto, não há nada como começar logo a adolescência a escrever e a compor. Pois é. Aquela fase da vida de afirmação da nossa identidade, exatamente. Né? Vem muito a calhar. Eu acho que eu usei muito a música e a poesia nesse sentido, de tentar criar minha própria identidade. Descobrir, a ler outras coisas, a descobrir outros poemas e outras linhas de pensamento. Olha, por falar nisso, o que é que... Assim, um verso ou uma passagem que te defina? Pode ser teu ou não. Ai, que difícil. Me vem aqui, por causa do samba de guerrilha, me vem uma citação que não é um verso. Sim, não precisa de ser um verso, pode ser uma ideia. É um pouco estúpido, porque é de um filme que me faz lembrar muito a minha infância, que é o Karate Kid. Sim. O Karate Kid define-te a ti. Em que sentido? Não é que ele me define, mas é que eu gosto muito do personagem do Miyagi, do mestre Miyagi. E tem uma hora no filme que ele diz pro Daniel-san, o Daniel-san tá com muito medo de uma luta, de um adversário, e o mestre Miyagi diz para ele que não há vergonha nenhuma em você perder para um adversário. A vergonha é você perder para o seu medo dele. E isso me faz... Isso é uma daquelas lições assim que a gente vê... Tá aí, saiu de um filme de cultura pop muito... Nunca sabemos até onde vai a influência de Mr. Miyagi. Pois é uma verdade, Mas isso tem repercussões que a gente pode levar isso para uma profundidade muito, muito interessante. Eu consigo associar isso ao meu próprio álbum, ao Samba de Guerrilha. Opa, acho que fez um barulho aqui. Sim. Muito mais do que ter medo é não ir lá, não é? É não ir à luta. Pois é, porque a gente tá diante de um mundo tão violento, com tantas desigualdades, com tanta pobreza, tanta tristeza, né? E às vezes a gente acha que não tem jeito. Então, olha, estamos falando nisso, assim. Por mundos diferentes, tu vens do Rio de Janeiro para o Porto. Sim, diretamente. Que é
É uma mexida muito grande. É um contraste muito grande. Muito grande, muito grande. Das primeiras coisas, quando chegaste, o que é que ficou logo na memória? Assim, a primeira fotografia que tens na... Eu tenho uma memória muito forte da primeira noite que eu cheguei no Porto à noite, e logo nessa primeira noite eu fui dar uma volta pela cidade e lembro muito das luzes. Eu acho que foi pela Avenida dos Aliados que eu passei, e de ver as luzes dos prédios, uns prédios de pedra com uma arquitetura bastante diferente da arquitetura do centro do Rio de Janeiro. Mas eu achei aquilo muito bonito. E isso ficou na minha memória. Depois, obviamente, quando eu fui ver a cidade durante o dia, eu acho que foi o Rio, né? O Rio Douro é uma coisa linda de se ver de qualquer ponto da cidade. Mas foste logo tranquilamente, dar um passeio à noite sem ninguém dizer cuidado, não podes ir, não vá. Sim. Isso foi outra coisa que também me marcou muito. Esse poder sair à noite e andar à noite sem aquela preocupação toda, aquele peso, aquela tensão que a gente sempre tem no Rio de Janeiro, com medo de que aconteça alguma coisa. Não é que cá não aconteça, de vez em quando também acontece, não é a mesma escala, nem de perto nem de longe. Exatamente, pois acontece. Tem alguns cuidados, continuo tendo alguns cuidados, mas nada parecido com aquela tensão que é no Rio de Janeiro. Então, e tu com 24, de repente, picanha havia pouco? Tiveste de começar a comer outras coisas. O que é que... Quando eu vim, eu estava numa fase vegetariana, okay. Então isso não me fez muita falta. A pouco e pouco depois foste descobrindo as maravilhas. Já te passou ou não? Já passou. Eu já me rendi novamente aos os prazeres vegetais, claro, os vegetais são importantes e fazem sempre parte, mas depois faz falta ali mais qualquer coisa. O que é que tu hoje gostas muito da comida portuguesa? Diz-me lá. Eu gosto muito, muito de cabrito, sabe? Uma coisa que foi um gosto que eu descobri aqui em Portugal. No Brasil eu nunca tinha comido, mas é uma coisa que eu como muito poucas vezes por ano. Uhum. Às vezes só no Natal. E é uma iguaria, assim. Exatamente. Depois eu também descobri o bacalhau em todas as suas formas e modalidades, que eu gosto de todas, mas já é uma coisa um pouco mais... Que é mais acessível, eu acho que no dia a dia. Aqui em Portugal, no Brasil não é. No Brasil é caro. É caro, é uma coisa muito especial comer bacalhau. E aqui a gente tem esse luxo de poder, assim, como quem não quer nada, então, e almoçar ao contrário, um bacalhau. O que é que nós ainda não importamos? O que é que nós ainda não descobrimos? Ou se calhar descobrimos, mas comemos pouco de lá para cá. Muita coisa também. Eu sinto muita falta de pão de queijo do Brasil, de doce de leite, também sinto muita falta. Isso são comidas mais tradicionais de Minas Gerais, que é da onde vem a minha avó e a minha mãe. Então, isso também tem aquela influência da comida da avó, que às vezes fazia em casa pra gente um pão de queijo, que é uma coisa que até se acha aqui. Mas não é igual. Tens um negócio, começas a fazer pão de queijo com poesia, em vez de ser como aqueles dos chineses, não é? Que tem só lá um ditado popular, juntas um poema. Isso é capaz de dar certo, hein? Olha, força. Tu obviamente és criador, gostas de criar. Se criasse uma cidade, em palavras, uma cidade maravilhosa, com o melhor rio e o melhor do Porto, como é que era? O que é que juntavas das duas para um samba? Eu criava uma cidade que no verão tivesse o verão do Porto e no inverno tivesse o inverno do Rio de Janeiro. Essa cidade ia ser maravilhosa de se viver. Quando vais ao Brasil, já dizem que tens muito sotaque ou não? Dizem que eu tenho um sotaque um pouco estranho já, porque eu conservo ainda um pouco do meu sotaque carioca, mas ele já está bastante amenizado. Às vezes eu conheço pessoas brasileiras aqui em Portugal que não conseguem identificar muito de onde eu venho. Mas o que eu acho estranho dessa coisa do sotaque é que eu, de repente, comecei a ouvir o meu próprio sotaque, o sotaque do Rio de Janeiro, que antes era uma coisa que eu não ouvia, né? Era o habitual, para mim era o não sotaque. E hoje em dia eu já consigo ouvir e acho muito engraçado. Eu ouço às vezes um amigo meu falando do Rio de Janeiro e penso, nossa, mas era assim que eu falava? Nunca reparei. Mas o Luca tem este sotaque brasileiro, e a música dele vive também
brilha mais um bocadinho por causa disto. Pois é, Samba de eu Guerrilha. saio do Rio, mas o Rio não sai Não de mim. sai. É. Samba de Guerrilha é o disco para ouvir com atenção e quem sabe se não vai descobrindo também, entretanto, aquilo que o Luca já foi ponto cá fora. Luca, muito obrigado, gostei muito de tivesses passado por cá. Muito obrigado, eu que agradeço, foi um prazer, Carlos. Muito obrigado. O Luca Argel. É proibido sonhar, então me deixe o direito de sambar. É proibido sonhar, então me deixe o direito de sambar. O destino não quer mais nada comigo, é meu nobre inimigo, me castiga de mansinho. Para ele não dou bola se eu não saio na escola. Sambo ao lado sozinho. É proibido sonhar, então me deixe o direito de sambar. É proibido sonhar, então me deixe o direito de sambar. Já faz um ano que eu não saio na escola, a saudade me devora quando eu vejo a turma passar e o mascarado sambando na avenida, imitando uma vida que só eu posso enfrentar. Tudo é carnaval pra quem vive bem, pra quem vive mal. Tudo é carnaval pra quem vive bem, pra quem vive mal. Proibido sonhar. Fantástico, o Luca Argel, o meu convidado hoje. Já a seguir, já sabe que ainda temos tempo de ir ao backstage com o António Jorge. O que é que ele trará esta semana? Tem que ficar para descobrir. Sei que me vês quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choram. Sabes de mim, eu sou aquele que se esconde. Sabe de ti sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Trago-te em mim, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem nesta noite
demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Eu sei que dói, sei como foi, andaste tão só por essa rua. As vozes que te chamam e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabes quem sou, para onde vou, a vida é curva, não uma linha. As portas que se fecham e eu na minha. A tua sombra é o lugar onde me deito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem esta noite, fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Tens uma estrada, tenho uma mão cheia de nada. Somos um todo imperfeito. Tu és inteira e eu desfeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Por dentro, e temos tanto para contar. Vem esta noite, fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Vem esta noite, fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. 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 E se Omiri é, sem dúvida, um dos nomes mais originais e criativos da música de raiz marcadamente portuguesa, Pedrinhas de Sal é, sem dúvida, uma verdadeira pérola popular.
está mal.